Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. A cúpula do PT faz reunião de emergência hoje em São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. Por 6 votos a 5, os ministros do STF confirmaram que o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês em regime fechado pode começar assim que o TRF4 analisar o último recurso. O combate ao câncer na vida adulta começa na infância. O Hospital de Referência leva informação a pais de alunos do ensino fundamental sobre mudanças de hábito que ajudam a prevenir a doença. Chega hoje a São Paulo o primeiro grupo de venezuelanos que serão acolhidos em centros provisórios. A transferência faz parte de acordo com o governo federal para atender imigrantes que estavam em Roraima. Vazamento de dados em contas do Facebook é maior do que a rede social divulgou anteriormente. Não foram 50 milhões, mas 87 milhões de usuários afetados pelo esquema da Cambridge Analytica, que usou informações pessoais para influenciar as eleições norte-americanas. Mais de 400 mil contas de brasileiros estão na lista. E o presidente dos Estados Unidos assina decreto para envio da Guarda Nacional à fronteira com o México. Donald Trump diz que reforço nos estados fronteiriços deve ser mantido até que o Congresso norte-americano autorize a construção do muro entre os dois países. No esporte, a Argentina registra casos de abusos contra garotos, jogadores nas categorias de base do Independente e no River Plate. E Ítalo Ferreira, o brasileiro do Rio Grande do Norte, se sagrou campeão pela primeira vez de uma etapa no Mundial de Surf. Daqui a pouquinho. Hábitos saudáveis na infância podem ajudar a prevenir casos de câncer na idade adulta. Pais de uma escola estadual de São Paulo receberam orientação hoje de um hospital que é referência no combate ao tratamento da doença. Quando o assunto é o futuro dos filhos, os pais ficam atentos e quase não piscam. Então, quais são os fatores de risco que podem me levar a um câncer futuramente? Nesta palestra organizada pelos profissionais da saúde do Hospital AC Camargo, na Escola Estadual Marechal Deodoro, na região central, eles aprenderam que hábitos saudáveis podem evitar casos da doença na idade adulta e na velhice. Atividade física, alimentação regrada e controle de peso corporal pode diminuir até 1/3 os casos de câncer. Para muitos pais, foi esclarecedor. A gente sempre acha que vem da genética. É legal a gente ter esse espaço de relembrar, porque eu acho que é sempre bom relembrar todas as informações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 9 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos ao redor do mundo. A maioria em países de baixa e média renda. No Brasil, agora em 2018, a estimativa é que ocorram cerca de 600 mil novos casos da doença. Entre os homens, os tipos de câncer mais comuns, com exceção do câncer de pele não melanoma, são próstata, pulmão, intestino, estômago e cavidade oral. Nas mulheres, câncer de mama, intestino, colo do útero, pulmão e tireoide. A diretora da escola reconhece um dos obstáculos para a adoção de hábitos saudáveis na rotina das crianças. A única atividade física que faz é na escola. Andar a pé, jogar bola, correr, são atividades físicas simples que podem ser incentivadas pelos pais sem gastar nada. Na alimentação, trocar produtos industrializados como refrigerantes, salgadinhos, salsichas e salame por frutas, verduras, legumes e carnes como frango e peixe. E não esquecer de passar protetor solar mesmo em dias nublados. Essas medidas, então, podem ajudar não só a diminuir o câncer, mas também ajudar ela a ter uma velhice mais saudável, diminuir doenças coronarianas como derrame e infarto. Começam a chegar a São Paulo refugiados venezuelanos vindos de Roraima. Cerca de 300 pessoas serão acolhidas em abrigos na capital paulista. O primeiro grupo, com 116 refugiados, saiu de Boa Vista esta manhã num avião da FAB. Eles ficarão em centros temporários de acolhimento em São Mateus, na Zona Leste, e em Santo Amaro, na Zona Sul. Mais 200 pessoas devem chegar à capital paulista nos próximos meses. A triagem é feita em Boa Vista com a ajuda da Agência da ONU para Refugiados. Cerca de 800 pessoas se cadastraram para deixar o estado de forma voluntária. Roraima lida desde 2015 com a chegada de venezuelanos que fogem da crise e chegam ao estado em busca de trabalho. Só nos primeiros 2 meses deste ano, 24 mil imigrantes entraram no país. Em fevereiro, o presidente Temer editou uma
uma medida provisória determinando ações para dar assistência aos imigrantes. Mulheres com as marcas físicas da violência doméstica recebem ajuda para repararem o rosto, o corpo e a autoestima. O projeto Fênix é uma parceria do Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Sociedade Civil, que presta assistência médica e odontológica. Antes, essas mulheres precisavam pedir à Justiça uma autorização para entrar no programa. Agora o caminho ficou mais curto e a expectativa é que mais mulheres sejam atendidas. A doutora Albertina Araújo trabalha com programas sociais de apoio à mulher há 40 anos. Nesse tempo, viu as marcas de muitos casos de violência doméstica. Uma paciente que tinha olhos verdes muito lindos e sobrancelhas muito bonitas. E as sobrancelhas dela foram cortadas e o olho ficou muito abaixado. Nunca mais ela teve as sobrancelhas que ela tinha. Uma outra paciente que tinha os dentes maravilhosos, eles foram todos quebrados. Segundo ela, as agressões no rosto são duplamente cruéis, porque além da dor física, o homem desfigura a identidade e a autoestima da mulher. A ideia é, eu te desfiguro, você não tem visibilidade, mas principalmente tem vergonha mais ainda de pedir ajuda. Para atender essas mulheres, foi criado em 2015 o projeto Fênix, que oferece atendimento psicológico, estético e odontológico pelo SUS e por voluntários do Amigos do Bem. Só que o processo que passava por promotores e juízes era demorado. A mulher agredida e desfigurada chegava a esperar mais de 1 ano pelo atendimento. Agora, esse caminho ficou mais curto. O Tribunal de Justiça simplificou o acesso ao projeto Fênix. E a expectativa é que o tempo de espera pelo atendimento caia para 30 dias. Procurar a Comesp, que é a coordenadoria do tribunal, existe um site do Tribunal de Justiça. No site tem informações da Comesp com telefone, tem um acesso também por e-mail, e aí informem a lesão e a agressão que sofreram, e a partir disso esse procedimento ele é encaminhado e os protocolos são seguidos para encaminhamento ao sistema. Ela precisa ter registrado antes um boletim de ocorrência ou não? Não há necessidade alguma. Mas a juíza lembra que o combate à violência também é urgente. A violência é um problema endêmico, ele é muito sério, existe uma crise muito grande com relação a isso, então a gente precisa combater a violência para ela deixar de existir. Para participar do projeto Fênix, basta mandar um e-mail para comesp.tjsp.jus.br. Apenas 1 em cada 20 brasileiros aprova o governo de Michel Temer. Esse é o primeiro levantamento de popularidade do presidente em 2018. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, ao IBOP. Os números divulgados hoje mostram uma pequena oscilação em relação ao levantamento de dezembro. O índice de rejeição ao governo de Michel Temer baixou de 74% para 72%, um movimento dentro da margem de erro da pesquisa. A popularidade do presidente melhorou entre a população de menor renda familiar e o percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo passou de 79% para 72%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios entre os dias 22 e 25 de março. Decisão do Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula abre caminho para a prisão do petista. Condenado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá, Lula poderá ser preso logo que termine a tramitação do processo nessa corte. Após mais de 10 horas de sessão, que só terminou hoje de madrugada, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou por 6 votos a 5 o pedido da defesa de Lula para ele não ser preso até que se esgotem todos os recursos. Com o julgamento empatado em 5-5, coube à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, o voto de desempate, negando o pedido do ex-presidente. Além de Carmen Lúcia, votaram contra a concessão do habeas corpus os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Votaram a favor do pedido os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin, que disse não ver qualquer ilegalidade em decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação de Lula com base no entendimento de 2016 do próprio STF, que autorizou a prisão em segunda instância.
O ministro Gilmar Mendes furou a fila e antecipou o voto porque tinha viagem marcada para Lisboa. Em 2016, ele votou pela prisão em segunda instância e desta vez ficou a favor do habeas corpus de Lula. O ministro deu a entender que em nova votação poderia mudar de lado e ficar contra a prisão em segunda instância. A ministra Rosa Weber acabou por se tornar o fiel da balança no julgamento do habeas corpus de Lula. Em 2016, Rosa Weber votou contra a prisão em segunda instância. Ontem, durante os primeiros 20 minutos da leitura do voto, o intrincado ir e vir da ministra tornou impossível identificar de que lado ela ficaria. No final, enfrentando farpas dos ministros Lewandowski e Marco Aurélio Mello, ela votou contra o habeas corpus e definiu o julgamento, já que o voto da ministra Carmen Lúcia contra Lula já era esperado. O ministro Marco Aurélio Mello fez críticas durante o voto favorável ao habeas corpus, à atitude da ministra Carmen Lúcia, que ainda não encaminhou para votação 2 ações declaratórias de constitucionalidade que poderiam levar o Supremo a rever a prisão em segunda instância. Declaratórias 43 e 44 que deviam estar sendo julgadas ou já deviam ter sido julgadas ante a premência da matéria, que liberei para julgamento em dezembro último e que, digo aqui, ficará nos anais do tribunal e que, sem apequenar o Supremo, já deveriam ter sido, como disse, incluídas na pauta dita dirigida, com designação de data para o pronunciamento final. Antes do voto de Carmen Lúcia, com o julgamento empatado em 5-5, a defesa de Lula tentou uma última manobra e alegou o impedimento da presidência do tribunal em votar. Carmen Lúcia colocou a questão em plenário e foi autorizada a dar o seu voto, o 6º contra o habeas corpus, definindo de vez o placar desfavorável ao ex-presidente. Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. Essa decisão do STF sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula repercutiu no meio político. Em nota oficial, o PT criticou duramente o resultado da votação no STF ao afirmar que a Constituição foi rasgada por quem deveria defendê-la e que não há justiça nessa decisão. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, preferiu evitar a polêmica e disse que respeita e não comenta a decisão de outros poderes. O líder do PSDB na Câmara, deputado Nilson Leitão, divulgou nota em nome da bancada do partido, dizendo que uma decisão em sentido contrário ressaltaria o sentimento de retrocesso no combate à impunidade. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manteve silêncio sobre a decisão do STF. Depois da decisão desfavorável do Supremo Tribunal Federal, a prisão do ex-presidente Lula depende agora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Em janeiro, o TRF4 condenou Lula por unanimidade a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O único recurso possível da defesa, chamado embargos de declaração, que não teria como mudar a sentença, já foi julgado e rejeitado em março. Antes da execução da sentença, no entanto, outro recurso protelatório, os embargos dos embargos, pode ser encaminhado pela defesa, mas costuma também ser rejeitado automaticamente. A defesa de Lula tem prazo até o próximo dia 10 para entrar com esse pedido no Tribunal de Porto Alegre. No caso de ser rejeitado pelos desembargadores, nenhuma outra manobra da defesa será possível nessa corte de segunda instância. E o caminho ficará livre para o juiz Sérgio Moro decretar a prisão de Lula, como tem acontecido com outros condenados da Lava Jato. A defesa de Lula, porém, não pretende desistir e estuda uma série de novos recursos para o STJ e o STF, instâncias superiores ao TRF4, para tentar impedir a prisão do ex-presidente. E a cúpula do Partido dos Trabalhadores está reunida neste momento no Instituto Lula, em São Paulo. A reunião foi convocada em regime de emergência depois dessa sessão do STF, que negou habeas corpus ao ex-presidente. O repórter Eduardo Campos está no local e tem as informações de momento para a gente. Boa tarde, Eduardo.
Oi, Aldo, boa tarde a todos. Pois é, a reunião que acontece aqui no Instituto Lula, na Zona Sul de São Paulo, a portas fechadas desde as 10 horas da manhã, segundo a assessoria de imprensa, para traçar estratégias que serão tomadas a partir de agora, depois desse julgamento do habeas corpus no STF. Quem participa da reunião agora, desde as 10 horas da manhã, é Humberto Costa, o senador, também o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, o governador do Piauí, o Wellington Dias, rapidamente não gravou entrevista, mas rapidamente falou com jornalistas, falou sobre que Lula foi acusado sem provas. O ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, também rapidamente falou sobre injustiça social. Participa da reunião também, claro, o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff e Gleice Hoffmann. O Luiz Marinho, que é o presidente estadual do PT, agora há pouco com jornalistas, perguntado sobre se ele acredita que Lula pode ser preso nas próximas horas ou até mesmo amanhã, ele disse que a direção do PT não trabalha com essa hipótese. Portanto, aqui atrás de mim é o portão aqui do Instituto Lula, onde os carros ficam estacionados. Por enquanto, sem nenhuma movimentação, a reunião ainda acontece. Quem acabou de deixar o prédio é um dos advogados, o Roberto Teixeira. Saiu pela porta da frente, mas sem pronunciamento, viu, Aldo? Eduardo, vamos continuar acompanhando. Obrigado pelas informações. Ana. Pará pede indenização milionária à Hydroalunorte por danos ambientais. Uma ação civil pública da Procuradoria-Geral do Estado cobra da mineradora 250 milhões de reais. A ação judicial prevê pagamento em juízo ou a garantia de que os danos serão reparados. Análises técnicas comprovaram que o vazamento de resíduos tóxicos da mineradora afetou os rios, o solo, a saúde e os meios de subsistência da comunidade de Barcarena, no norte do estado, onde é feito beneficiamento de bauxita. E a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Pará criaram uma força-tarefa para investigar os danos causados pela empresa Hydroalunorte ao município de Barcarena. Uma portaria conjunta foi publicada ontem no Diário Oficial da União e estabelece que devem ser analisados os impactos ambientais e sociais decorrentes da contaminação, além da definição de indenizações aos moradores e medidas judiciais a serem aplicadas aos responsáveis. O Facebook anunciou ontem que, na verdade, 87 milhões de pessoas e não 50 milhões tiveram os dados compartilhados pela empresa de consultoria política Cambridge Analytica. Desses, mais de 443 mil estão no Brasil. A rede social promete informar a partir da próxima segunda-feira aos usuários que tiveram os dados vazados. O Facebook também deve fixar um link no alto da página com a relação dos aplicativos que usaram os dados e quais informações foram compartilhadas por eles. O escândalo de vazamento de dados para Cambridge Analytica foi revelado por jornais dos Estados Unidos e da Europa. A empresa de consultoria política trabalhou para a campanha que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos em 2016 e é suspeita de ter usado informações de forma irregular. Dos 87 milhões de pessoas que tiveram os dados reconhecidamente vazados pelo Facebook, 70 milhões estão nos Estados Unidos. Os demais estão divididos em outros 9 países, entre eles o Brasil, com mais de 443 mil perfis. O Facebook anunciou mudanças para restringir o acesso de aplicativos a informações. Além disso, disse que vai alterar o termo de uso de política de dados. O presidente da empresa, Mark Zuckerberg, deve dar explicações ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira que vem. Pela primeira vez, um novo campeão, um brasileiro, em uma etapa do Circuito Mundial de Surf. E tinha que ser do Nordeste, do Rio Grande do Norte, direto para a Austrália, em Bells Beach. Vamos ver a festa como é que foi. O nome dele é Ítalo Ferreira, 13º do ranking mundial. Mas calma, antes de irmos para a final, a gente conta um pouquinho dessa caminhada. Para chegar à finalíssima, ele venceu nada menos que Gabriel Medina, primeiro brasileiro campeão mundial na semifinal. Uma das ondas de Ítalo, um 9,17. Foi a que teve maior pontuação na competição. Medina, que teve 7,60 como melhor nota, despediu-se de Bells Beach na terceira colocação. Na finalíssima, outra pedreira, o tricampeão mundial Mick Fanning, que fazia sua despedida do surf profissional. Ítalo largou na frente com uma pequena vantagem. Empurrado pela torcida local, o australiano achou uma onda de 8,10 na metade da bateria, precisando virar para se manter vivo e tocar o tradicional sino, que faz parte do troféu. O brasileiro entrou em uma boa onda a 9 minutos do fim. No entanto, o potiguar perdeu o equilíbrio, desperdiçando a chance de uma boa nota. Mas de tanto insistir, Ítalo chegou à virada a 7 minutos do final. E o potiguar de Bahia Formosa calou o Bells Beach com uma imponente vitória
por 15,66 a 12,83. Com o triunfo, Ítalo Ferreira assume a liderança do ranking mundial ao lado de Julian Wilson. E a seguir, Donald Trump manda a Guarda Nacional para a fronteira com o México e diz que espera autorização do Congresso para a construção do muro entre os dois países. E na Argentina é descoberto o esquema de abuso de menores em categorias de base do futebol. A gente volta já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem um decreto que manda a Guarda Nacional à fronteira com o México. O anúncio foi feito pela secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen. Ela declarou que o decreto visa proteger as fronteiras dos Estados Unidos, evitando a migração em massa e o tráfico de drogas. Horas antes, Trump havia prometido ações efetivas contra a imigração e o reforço das fronteiras, até que consiga a aprovação do Congresso para a construção de um muro no limite do território. Um plano de ação deve ser apresentado em até 30 dias, mas os guardas já devem ser enviados aos estados fronteiriços. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto disse que prefere esperar para ver como as coisas vão funcionar antes de tomar qualquer decisão. Já o Senado mexicano foi mais incisivo e aprovou por unanimidade uma moção exigindo que o governo encerre a cooperação com os Estados Unidos nas áreas de migração e segurança. Estação Moema da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo é entregue ao público. O funcionamento será em horário restrito durante o período de testes. Com a entrega da estação Moema, na esquina das avenidas Ibirapuera e Divino Salvador, a rede metroviária passa a contar com 75 estações e quase 85 quilômetros de trilho. A linha 5 Lilás, que engloba esta nova parada aqui na zona sul de São Paulo, facilita o acesso da população a hospitais-chaves da cidade. Atenderá aqui o Hospital do Servidor, a ACD, o Hospital Edmundo Vasconcelos, o Hospital São Paulo. Então, uma linha integradora também, porque ela integra o trem da linha 9, que é da Marginal do Pinheiros. Em Campo Belo, integrará com a linha 17, que vai para o aeroporto de Congonhas. Chegando a Santa Cruz, integra com a linha Norte-Sul. E na Chácara Clabim, integra com a linha 2 da Paulista. Na Argentina foi descoberta uma rede de exploração sexual que ligou o sinal de alerta das autoridades do futebol do país vizinho. Vamos ver. Em entrevista, a promotora Maria Soledad Garibaldi ainda se mostra chocada quando descreve como os abusadores, por ela investigados, conseguiam molestar de um garoto pagando tão pouco. Ela, Garibaldi, comanda uma operação que já levou os 5 abusadores para a prisão e está causando comoção em toda a Argentina ao revelar uma rede de exploração sexual de meninos a partir dos 14 anos nas categorias de base do futebol. 7 garotos denunciaram abusos no Clube Atlético Independiente, mas surgiu uma outra denúncia em um outro grande clube, o River Plate, que revelou dentre tantos jogadores Gonçalo Higuaín, atual centroavante da seleção argentina, apresentada por uma médica que trabalhou lá entre 2004 e 2011. O escândalo cresce e pouco a pouco mais adolescentes parecem tomar coragem de denunciar a violência sexual. O futebol domina quase tudo na Argentina, por isso o impacto de uma notícia como essa é muito maior em um país onde a bola é religião e todas as crianças sonham em jogar nas categorias de base do seu clube. Entre os detidos no escândalo, há um árbitro, Martim Bustos, e um organizador de campeonatos infantis, Juan Manuel Dias Valone. Ontem teve rodada de todos os campeonatos possíveis e muitos gols. Vamos ver? O Atlético Paranaense saiu na frente do São Paulo pela Copa do Brasil. Na Arena da Baixada, o Furacão fez 2-1 com gols de Pablo e Paulo André. Trellis diminuiu para o tricolor. No Independência, o Atlético Mineiro goleou o Ferroviário do Ceará por 4-0. Ricardo Oliveira, Otero 2 vezes e Eric marcaram os gols. No primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, primeira decisão de Rogério Ceni como técnico no Clássico Rei, Arthur do Vozão brilhou. Com 2 gols dele, o time de Marcelo Chamusca venceu o tricolor do Pice por 2-1 na Arena Castelão. Gustavo descontou. O Grêmio goleou o Monagas da Venezuela por 4-0 pela Libertadores. Jael, Everton, Luan e Cícero. Na Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool precisou de apenas 19 minutos para bater o Manchester City por 3-0 em Anfield. Gols de Salah, Chamberlain e Mané. O Barcelona pegou a Roma pelas quartas de final da Champions. O time catalão foi beneficiado por 2 gols contra dos italianos, De Rossi, Manolas, e goleou por 4-1. Suárez e Piquet também marcaram para os culés, enquanto Dzeko descontou.
A Cultura, primeira edição, fica aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.